Bora lá começar então? Gente, nós estamos quase acabando os livros históricos, hein? Hoje nós vamos falar sobre Esdras, o livro de Esdras. Tem só para acabar os livros históricos, Esdras, Neemias e Esther. E aí nós já vamos para os livros poéticos a partir de Jó, tá bom? Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber, né, sobre o livro de Esdras é que no original do hebraico, esse livro não era sozinho. Não existe esse livro Esdras e Neemias. Os dois são um livro só. O livro de Esdras que chama, tá? Neemias e Esdras, então, estão no mesmo livro lá. Por quê? Porque eles eram contemporâneos. No entanto, nós acabamos dividindo porque cada um teve uma função e eles são os últimos dois personagens do Antigo Testamento. Eles estão no finalzinho de tudo, né? Como a gente estudou na aula passada o livro de Segunda Crônicas, nós vimos todo o caminhar do povo até a destruição dos reinos, não foi isso? Então, só fazendo uma pequena, lembrando assim, fazendo uma pequena recordação lá, né? Depois de Salomão, dividiu os dois reinos, reino do norte, reino do sul. Esses dois reinos pecaram, tiveram inúmeros pecados, o Senhor mandou muitos profetas. Quando nós formos estudar os livros proféticos, nós vamos ver que o contexto de todos os profetas é exatamente dentro dessa divisão dos reinos, né? E durante esse tempo o Senhor trouxe vários profetas para dizer para eles se arrependerem, para eles se converterem dos maus caminhos. No entanto, eles não conseguiram, a iniquidade foi cada vez aumentando, então o Senhor destruiu o reino do norte pelo povo assírio e depois veio e destruiu o reino do sul com os babilônicos. Vocês se lembram que eu expliquei para vocês que quando a Babilônia invadiu o reino do sul, 100 anos depois da queda do Reino do Norte, diferente do povo assírio, que acabou se misturando com os israelitas, para eles perderem a identidade, e de fato, como os profetas lá já tinham profetizado, esse povo foi extinto, né? Lá no Novo Testamento eu já falei isso inúmeras vezes, se você acompanha os estudos, você já decorou na cabeça que eram os samaritanos. A Buru tá dando risada, é verdade, Buru. Então, gente, agora, né, o Reino do Sul está sendo invadido pela Babilônia com uma outra estratégia de guerra, uma estratégia de levar aqueles que são inteligentes, os nobres, aqueles que são úteis para a Babilônia. E aí, como é feito essa leva? Como os babilônicos levam? E aqui é um ponto assim chave que eu quero criar com vocês um raciocínio, né? Nós vamos lembrar do número 3. Por quê? São em 3 levas que o povo é levado para a Babilônia. Então, 3 vezes, em 3 levas. Em 3 levas o povo volta da Babilônia, em 3 levas. Deus usa 3 líderes para reconstruir esse povo, né? E a missão de Deus de restauração para esse povo também nós podemos pontuar em 3 coisas. A primeira coisa é reconstruir o templo de Jerusalém, que tinha sido totalmente destruído. A segunda coisa era reestruturar o povo dele, purificar o povo dele de novo como um povo santo para esperar o Messias, porque são os remanescentes que estão voltando. E o terceiro ponto é reerguer os muros da cidade, né? Trazer segurança de novo para a cidade. Então, gente, esses números 3 vocês têm que gravar na cabeça. As 3 levas que foram, quando os babilônicos vieram pela primeira vez, eles vieram em 605 a.C. Essa primeira leva, que foi com os nobres, nós vamos lembrar que o profeta Daniel foi junto. Vocês se lembram? Depois nós vamos estudar, né, Daniel com essa turminha, mas quem já estudou Daniel vai se lembrar que Daniel foi servir no palácio do rei. Então, junto com o povo, essa primeira leva foi Daniel e seus amigos. Depois, em 597 a.C., foi a segunda leva,
que foi mais de 11 mil pessoas, e aqui nós incluímos o profeta Ezequiel. Lembra? Quem já estudou os livros proféticos comigo, né, vai se lembrar que o profeta Ezequiel ficou, enquanto Daniel estava lá, sendo luz no palácio, Ezequiel estava com o restante do povo, aqueles que foram escravizados, na beira do rio lá, estava lá Ezequiel, ministrando o povo para eles se manterem fiéis a Deus e crendo que Deus ainda restauraria eles, né? E depois vem uma terceira leva, que a Babilônia vem buscar em 586 a.C. e leva todo o restante que sobrou, menos os mais pobres, os mendigos, aquele pessoal bem pobre, e Deus permite ficar um profeta com esse povo que vai ficar no meio do mato crescendo, no meio da desolação, e o profeta que fica é o profeta Jeremias. Tá bom? Então, são essas 3 levas. Primeira leva foi Daniel, segunda leva foi Ezequiel, terceira leva foi, que era o restante do povo que ficou, porém, ficou aqui Jeremias com o povo para ministrar o povo, porque lá já tinham os profetas ministrando e tentando segurar o povo fiel, crendo na promessa de Deus de restauração. Deus tinha dito para eles, através do profeta Jeremias, que seriam 70 anos de cativeiro. E foi realmente esses 70 anos de cativeiro. Depois desse tempo, o Senhor permite o povo voltar. Ah, Cláudia, de que forma que o povo voltou? Bom, primeiro, quando eles foram, quem estava no governo da Babilônia naquela época? Nabucodonosor, né? Ele era um rei péssimo, maligno, cruel, e ele que levou o povo. Na hora de voltar, quem estava no poder? Bom, o que aconteceu no mundo nesses 70 anos, né? O que aconteceu? Aqui, digamos aqui onde está essa banana aqui, ó, é a Babilônia, certo? E aqui estão os medos e os persas. Os medos e os persas começaram a se tornar uma grande potência mundial e começaram a destruir os outros reinos e tomar conta dos outros reinos, e não foi diferente com a Babilônia, né? Os medos e os persas invadiram a Babilônia e tomaram posse da Babilônia, e aqui então, com um rei persa chamado Ciro o Grande, que Deus ministrou o coração dele para ele devolver o povo, para o povo ser restaurado na terra natal deles. E então, através de Ciro, através de um decreto de Ciro, foi enviado o povo de volta na primeira leva, junto inclusive com os utensílios do templo. Quem veio então nessa primeira leva? Gente, quem veio na primeira leva, veio um líder que Deus escolheu e um sumo sacerdote. Por quê? A primeira missão, lembra que eu falei para vocês 3 missões? A primeira missão, reconstrução do templo, depois purificação do povo, depois reconstrução dos muros. Então, essa primeira função de reconstruir o templo, Deus escolheu 2 pessoas. A primeira pessoa era o líder, o nome dele era Zorobabel. E o segundo que veio acompanhando o líder era um sumo sacerdote chamado Josué. Algumas bíblias vai estar escrito Jesua, tá? Bom, gente, aqui então, eles vieram. Antes de falar da reconstrução, que eu vou mencionar algumas coisas a respeito, eu quero falar para vocês o quê? Vieram junto com Zorobabel 42 mil pessoas. E mais ou menos cerca de 60 anos depois, veio essa segunda leva. Essa segunda leva veio com quem? Com Esdras, o autor desse livro. Tá? Então, esse livro não fala só do ministério de Esdras, vai contar também a história de Zorobabel, tá joia? Então, esse livro de Esdras vai ser dividido entre a história de Zorobabel, que é do capítulo 1 ao 6, e depois vai contar a história de Esdras, nessa segunda etapa, né, da missão, do capítulo 6 ao 10. Acabou o capítulo 10, nós já entramos no livro de Neemias, que é a reconstrução dos muros. Entenderam? Ok? Depois que Esdras veio, aí então, depois de um tempo, veio o restante junto
com Neemias para reconstruir os muros, ok? Estabelecido isso na nossa cabeça, então vamos para a primeira parte, né? Para a primeira parte do livro, que é quando Zorobabel vem junto com o sumo sacerdote para a reconstrução do templo. Ah, gente, só uma coisinha, queria ler para vocês, antes da gente iniciar o livro, né? É isso que eu vou ler para vocês, é só para nós confirmarmos aqui que o profeta Jeremias, enquanto ele profetizava a queda e tudo mais, ele já profetizava também a respeito dessa restauração. E de que eles seriam restaurados, que o Senhor traria eles do cativeiro. E nós vamos ler isso, gente, num capítulo muito conhecido de Jeremias, que é o capítulo 29. Vamos abrir lá? Porque vocês nunca mais vão esquecer, sabe por quê? Porque no capítulo 29, que a partir do 10, né, nós vamos ver uma palavra muito conhecida que todo mundo já viu pregação a respeito dela, né, que fala, eu, Senhor, é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Amém? Vamos ler então aqui, Jeremias 29, verso 10. Por favor, alguém pode ler, por gentileza? Desliga o seu microfone e lê aí para mim. Pode ler do 10 até o 14, tá bom? O Senhor diz ainda: quando 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria. Eu os ajuntarei de todos os países e de todos os lugares por onde os espalharei, e levarei vocês de volta à terra de onde os tirei e levei como prisioneiros. Eu, Senhor, estou falando. Aleluia! Então vocês vão se lembrar que no livro de Esdras é que se cumpre a palavra de Jeremias 29, que diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Quando vocês me buscarem, de todo o vosso coração serei achado de vós, e mudarei a vossa sorte, e os trarei de volta e os restaurarei. Amém? Então vamos lá para essa primeira parte, né, do livro, que é essa reconstrução do templo. Né? Vocês se lembram que a última coisa que aconteceu foi a Babilônia destruir totalmente o templo, né? Destruir o templo de Jerusalém. Aquele templo que Salomão construiu, né? Que Davi idealizou, que Salomão construiu, onde ficava a Arca da Aliança, onde ficava a presença de Deus, né? Então, infelizmente, quando a Babilônia veio, ela destruiu tudo. Tudo. Por quê? Por meio dos profetas, o Senhor falou porque ele faria isso. Não tão somente por conta do pecado do povo, mas porque os líderes também tinham se corrompido. Os líderes, eles tinham caído em abominações terríveis. O Senhor mostra para os profetas coisas assim muito tristes. O Senhor teve que levar os profetas em visões dentro do templo, mostrando que os sacerdotes, os líderes religiosos, ali eles faziam sacrifícios, mas o coração deles estava distante de Deus. No coração deles, deitado na cama deles, eles pensavam e eles idolatravam outros deuses. Eles pensavam malignidades, embora a aparência deles fosse aparência de religiosidade. Né? Infelizmente, então o Senhor realmente pegou eu creio assim que o Senhor deve ter pego uma aversão com relação àquele templo, porque tudo foi corrompido, não sobrou nada. E de fato, não sobrou nada mesmo. Não sobrou pedra sobre pedra. E aí, gente, o que acontece? Zorobabel vem para reconstruir o templo junto com esse povo. Ele anima o povo dessa linhagem de Arão. Gente, Zorobabel significa
o nome Zorobabel, vocês sabem que a gente sempre traz aqui no estudo, né, o significado dos nomes, porque lá para o povo judeu eles têm um peso muito grande. E para Deus também, como nós estudamos, né, várias vezes, o significado do nome diz muito respeito à pessoa ou à realidade do mundo espiritual. Então, Zorobabel significa plantado na Babilônia. Então, Zorobabel representa aquela geração de israelitas aquela geração nascida no cativeiro da Babilônia, durante esses 70 anos, que estavam voltando para reconstruir o templo, que estavam voltando para reconstruir as ruínas daquilo que os antepassados tinham feito. O Senhor estava depositando neles uma nova esperança, uma nova história, eles vieram reconstruir. Mas como tudo que Deus coloca, né, no nosso coração, toda boa obra que Ele nos coloca para fazer, realmente Satanás levanta a oposição, não foi diferente com Zorobabel. Zorobabel e o povo começaram a reconstrução muito animados e logo já se levantaram inimigos e opositores, né, para impedir a reconstrução do templo. Quem eram esses inimigos? Eram pessoas que moravam ali na região, mas como Deus estava trazendo o remanescente de lá, o que acontecia? Quando esse povo chegou para Zorobabel, esse povo que estava morando lá perto, morando nas redondezas, é um povo misturado, eram inimigos, inclusive, tinha muitos samaritanos, inclusive. Quando eles chegaram para Zorobabel falando, olha, a gente vai ajudar vocês a reconstruir o templo, Zorobabel disse, não, isso é coisa da nossa incumbência, nós reconstruiremos o templo sozinhos, nós não nos misturaremos com outro povo, nós não faremos isso porque Deus quer um povo separado, um povo, né, um povo consagrado a ele. E aí esse pessoal ficou extremamente nervoso e irado e começaram a realmente fazer oposição para a reconstrução. Como que eles fizeram essa oposição? Como? Eles escreviam cartas para o rei lá, Medo-Persa, para o rei da Pérsia, dizendo que eles começaram a reconstruir o templo, que era para ele pegar nos arquivos lá, nos históricos lá, e ver como esse povo de Israel é um povo rebelde, um povo que se opôs durante muitos anos contra os demais reinos. Enfim, começaram a fazer intriga, começaram a caluniar, começaram a falar muitas coisas para o rei lá, e até que uma dessas cartas chegou para um rei, e esse rei realmente viu nos históricos e falou, esse povo é um povo rebelde, é bem capaz deles começarem a se rebelar também aqui, não pagar impostos, começarem a se rebelar, então eu vou impedir, eu vou mandar um decreto que impeça eles de continuar a reconstrução do templo. E foi assim, gente, eles demoraram, na verdade, 21 anos para reconstruir o templo, porém, 16 anos a obra ficou paralisada. Nesse tempo onde a obra estava praticamente paralisada, Deus levanta 2 profetas, o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Para quê? Para encorajar o povo a não desistir de reconstruir o templo, porque aquilo era fruto da promessa de Deus para aquele povo. E aí Deus levanta esses profetas e eles começam a encorajar, e alguns líderes realmente ficam encorajados e começam, né, continuam a reconstrução do templo. Vamos ler, então, aqui, né? Gente, como vocês sabem, eu já expliquei várias vezes, quando eu dou estudo, eu quero fazer um apanhado geral, eu quero trazer na mente de vocês algo que vocês entendam. Se eu ficar lendo todos os capítulos, né, pode ser que traga um pouco de confusão. Então, nós lemos alguns capítulos mais importantes, porque nosso tempo é restrito para estudar um livro inteiro, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro capítulo, então, vocês podem ver aí, está escrito o decreto de Ciro, que nem eu expliquei para vocês, né? Então, tá ali, verso 1, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia,
o qual fez passar um pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo que o povo poderia voltar. Tá bom? É isso que eu já expliquei para vocês, né? Que é o rei Ciro que decretou e disse que o povo poderia voltar, cumprindo a palavra do profeta Jeremias 29 que nós lemos. Agora nós estamos na reconstrução do templo. Zorobabel já veio, já se levantaram os inimigos. No capítulo 2, vocês vão ver a lista de todas as famílias que voltaram para a Babilônia, né? Nessa primeira leva que eu expliquei para vocês, voltaram 42 mil pessoas. Na segunda leva com Esdras, voltaram, gente, 17 mil pessoas, só que conta-se 5 mil homens, tá? 17 mil é junto com mulheres e crianças, ok? Bom, então, no capítulo 3 já é levantado o altar. E quando foi levantado o altar e lançados os alicerces do templo a partir do versículo 8, 3, 8, né? No capítulo 4, nós já vamos começar a ver que os inimigos fazem oposição à reconstrução do templo. Eu queria que alguém lesse para mim, né, o capítulo 4, do 1 ao 4. Por gentileza, alguém desliga o microfone e lê, por favor? Os inimigos das tribos de Judá e Benjamim souberam que os que haviam voltado da Babilônia estavam construindo de novo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Então foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Disseram o seguinte: queremos construir o templo junto com vocês. Nós adoramos o mesmo Deus que vocês e temos oferecido sacrifícios a ele desde o tempo de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos mandou morar aqui. Porém, Zorobabel, Josué e os outros chefes das famílias israelitas responderam: não precisamos que vocês nos ajudem a construir um templo para o Senhor nosso Deus. Nós vamos fazer isso sozinhos, como Ciro, rei da Pérsia, mandou. Então a gente daquela região fez tudo para desanimar os israelitas e para pôr medo neles, a fim de parar a construção do templo. Ok. Bom, isso daí que eu expliquei para vocês, queria ler onde estava essa parte. Gente, tem alguns teólogos que dizem que Zorobabel acabou tendo uma atitude que Deus não mandou, porque na Bíblia não está escrito que Deus disse que era para eles reconstruírem sozinhos. Até porque dizem, especula-se que existiam, inclusive, israelitas ali que ficaram morando naquele tempo. Porém, nós vamos ficar com essa corrente majoritária que diz que esse povo era o povo que vivia ao redor, alguns eram misturados, eles não serviam ao Senhor, não faziam parte dos remanescentes fiéis a Deus, e por isso Deus pediu para eles não se aliançarem. Porque, como eu disse para vocês, gente, Deus, quando nós estudamos, depois que nós formos estudar lá o profeta Abacuque, o profeta Abacuque, ele diz: olha, eis que eu estou prestes a fazer uma obra tão maravilhosa, tão majestosa, que se contasse para vocês, vocês não iriam acreditar. E essa obra que o Senhor usa o profeta Abacuque para falar, era de levar o povo para a Babilônia no exílio, cativo. E então, o que o Senhor estava querendo dizer com essa coisa tão maravilhosa? Não era simplesmente porque o juízo dele viria, mas porque esse remanescente que estava vindo seria um povo diferente dos que saíram. Seria um povo que não voltariam a fazer alianças com esse povo que Deus sempre quis que eles nunca fizessem aliança, mas eles começaram a fazer. Vocês lembram lá na época de Josué, quando era para conquistar, quando era ainda para conquistar as tribos, que o Senhor falava: olha, derrota os inimigos, matem todos e tirem ele do lugar, tirem ele do território e habitem ali, não se unam a eles, não façam aliança com eles, e mesmo assim o povo desobedeceu. Desde lá de trás, o povo começou a se misturar, o povo desobedecia e fazia essa aliança. Gente, o problema de uma aliança com aquele que não serve a Deus, até para a nossa própria vida, agora eu vou falar para vocês, é que não tem como luz e trevas dar certo. Né? Não tem como. E assim, gente, quem tá embaixo
né? As trevas que estão embaixo e a luz está em cima. O que é mais fácil? A gente ser dominado pelo espírito ou dominado pela carne? Por óbvio que é pela carne. Então, quando você faz uma aliança com alguém que não está alinhado com Deus, que não está sendo movido, direcionado pelo Espírito, é muito mais fácil, por conta da nossa carne pecaminosa, essa pessoa puxar você daquele lugar. Ela te tirar de cima e trazer para baixo. Então, o Senhor já sabia que a nossa carne, ela luta contra o Espírito. A Bíblia fala, olha, vigiai e orai, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, vigiem e orem, vigiem e orem. Nós temos que estar sempre alerta. Então, aqui não foi diferente. Quando o Senhor falou, olha, vou fazer uma obra tão maravilhosa, era porque esse povo, com esse castigo, ia ficar tão traumatizado e aprender de uma forma tão linda essa lição, essa disciplina de Deus, que eles não iam se corromper mais, eles não iam se aliançar mais. Então, quando Zorobabel diz não, nós faremos isso sozinho com a ajuda do Senhor, é porque eles não queriam de novo fazer aliança, como o povo lá de trás fez, que trouxe essa grande ruína e destruição que foi o exílio, tá bom? E aí, gente, esse templo de Zorobabel é conhecido como o segundo templo. O primeiro templo é o templo de Salomão, o segundo templo é o templo de Zorobabel. Eles conseguiram, os opositores conseguiram impedir por meio desses decretos, mas com o reinado do rei Dario, né, ele acabou autorizando eles a reconstruírem, porque em uma dessas cartas, sabe aquele ditado, o tiro saiu pela culatra? Pois é, esse povo escreveu de novo em uma dessas cartas, porque eles ficavam de tempos em tempos mandando carta para manter a paralisação, né, da reconstrução. Nenhuma dessas cartas mandou para lá, e o rei Dario, quando foi procurar, né, dado para eles essa informação de que era para ele olhar lá nos livros se o rei Ciro o Grande não tinha determinado o povo a reconstruir o templo. E aí, quando o rei Dario foi ver nos históricos, ele achou que, de fato, o rei Ciro tinha mandado eles reconstruir o templo, inclusive levou os utensílios, mandou os utensílios do templo, mandou ouro, mandou prata, mandou muita coisa. E aí, nesse momento, né, onde o rei Dario vê esse decreto do rei Ciro, ele manda uma resposta para esses opositores. É para eles continuarem a reconstrução, sim, e inclusive vocês vão ajudar a reconstruir. Vocês que estão aí vão se colocar à disposição para a reconstrução, ok? Bom, gente, completado o templo, fizeram a dedicação do templo, o sumo sacerdote acabou fazendo a dedicação do templo, e eles celebraram a primeira Páscoa, né, depois de reconstruído o templo. Só que algo interessante aconteceu. Quando eles finalizaram o templo, alguns anciãos que participaram do templo de Salomão, que lembraram do templo de Salomão, começaram a cair num grande pranto, né? E acabaram que as vozes se misturaram entre aqueles novos que estavam reconstruindo o templo e que nunca conheceram o templo de Salomão, e misturou com o choro dos anciãos que estavam olhando um templo minúsculo, tão pequeno, perto de toda aquela glória que havia sido o templo de Salomão. E o mais duro aqui é que a Arca da Aliança não voltou com eles. Durante o exílio, a Arca da Aliança se perdeu. Então, a Arca da Aliança não estava nesse novo templo de Zorobabel. Então, por isso os anciãos choravam. No entanto, gente, né, acabou que aconteceu algo muito lindo. Por quê? Porque Deus usa o profeta Ageu nessa situação para profetizar algo muito lindo. Ele diz, olha, uma passagem que todos vocês também já ouviram pessoas pregando, né? Ele diz, olha, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E essa palavra que veio do profeta Ageu foi uma palavra literalmente profética e messiânica. Por quê, gente? Porque essa palavra acabou se cumprindo em quem? Na pessoa de Jesus. Veja só, Salomão construiu o templo, foi a primeira glória. Zorobabel construiu o segundo templo.
Esse templo de Zorobabel não tinha a Arca da Aliança, não tinha a glória de Deus. 500 anos depois do templo de Zorobabel, o rei Herodes vai e fala, não, esse templo de Zorobabel é muito michuruca, é muito fraco, vamos construir um outro templo, um templo maior e um templo menor. E esse templo que Herodes acaba construindo, gente, é exatamente a época que Jesus vem. E aí Jesus morre, e a Bíblia vai dizer que o véu do templo foi rasgado. E agora a glória de fato seria muito maior do que a primeira, porque então, enfim, veio o Messias que nos conectou de uma forma perfeita, né, com Deus, na glória de Deus. Nós pudemos então entrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, que até então somente o sumo sacerdote podia entrar no Velho Testamento. Então aqui em Jesus se cumpre a profecia de Ageu, que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Então, de fato, é isso que aconteceu, tá bom? E aí, gente, aqui nós finalizamos o capítulo 6 e nós entramos agora, então, na história de Esdras, que é o autor desse livro. E Esdras, então, a missão de Esdras era, então, vir lá da Babilônia e purificar o povo, lembrar da Torá, começar a ministrar o povo a respeito da lei do Senhor, afinal de contas se passaram muitos anos, né? Só que Esdras vem e algo assim, vem um anticlímax, assim que eu possa dizer. Por quê? Quando Esdras vem, ele dá de cara com um monte de israelita que nesse meio tempo andou casando e tendo filhos com pessoas de outros povos, com povos impuros. E aí o que aconteceu? Eles se aliançaram ali e Esdras vem para tentar purificar o povo e pregar para esse povo, né? Pregar para esse povo, e ele faz um discurso bem, acaba que os teólogos acabam se dividindo, né? Ele acaba fazendo um discurso do que? Olha, Deus quer um povo santo e purificado. Vocês se casaram com um povo ímpio, com os inimigos, vocês se aliançaram com eles, e agora o Senhor quer um povo separado deles. Quem entender por bem, separe-se da sua esposa, despeça sua esposa e filhos, e continue com o povo judeu aqui, separado e santo aqui. Gente, pasmem vocês, muitos fizeram isso. Muitos separaram-se das suas esposas, deitaram fora as suas esposas e filhos, elas foram embora para realmente virar de novo um povo exclusivo, um povo santo, separado, sem mistura nenhuma com esse povo. Alguns estudiosos, né, e teólogos não concordam com essa pregação de Esdras, né? Eles dizem que Deus não aparece também na Bíblia, Deus ordenando isso a Esdras. No entanto, a maioria entende que quem Deus está usando como líder, e essa pessoa está sendo inspirada por Deus, e se está registrado aqui na palavra, nós subentendemos que foi a vontade de Deus essa, ok? Gente, aí só uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: Esdras, quando nós vamos ler a respeito dele, né, do capítulo 7 ao 10, nós vamos ver que o nome Esdras significa ajuda, auxílio. E de fato, mais uma vez, aquilo que no mundo espiritual, né, Deus não escolhe a pessoa nem o nome à toa, realmente Esdras vem realmente para ajudar o povo, para auxiliar o povo na missão que Deus tem de restauração completa. Então Esdras vem com essa missão. E aí a Bíblia vai dizer que Esdras era sacerdote e escriba, tá bom? Bom, o que significa ser um escriba? Naquela época, gente, essa função era dada para algum agente do governo desempenhar algumas funções administrativas, que poderia ser
ele poderia ser um chefe do exército, um oficial do exército, ele poderia ser o encarregado do palácio, ou ele poderia ter funções literárias, como escrever, redigir as crônicas, os documentos reais, as cópias dos textos sagrados, né? Então Esdras ele vem de lá, né? Ele tinha uma posição de prestígio lá naquele lugar, na corte persa. Tanto que ele foi encarregado de ser o secretário de Estado de Assuntos e de Negócios judaicos. E aí ele vem com todo o conhecimento literário, com todo o conhecimento versado na lei de Moisés, na Torá, para realmente ensinar o povo. E ainda da linhagem de Arão, ele era ainda sacerdote. Então, portanto, Esdras não cumpriu somente essa função de escriba como uma autoridade governamental, mas também dentro de uma autoridade vinda do próprio Deus, né? Como uma pessoa realmente com autoridade na lei, versado, estudado na lei, que ele precisava ministrar para o povo, ok? E aí nós vamos ver que Esdras, do capítulo 7 ao 10, ele faz essa oração. No capítulo 10, no capítulo 9, ele faz uma oração e confissão. Gente, aqui quero pontuar uma coisa, sei que já está acabando o tempo, mas quero pontuar uma coisa para vocês. Mais uma vez, um homem de Deus é conduzido pelo Senhor para não apenas orar, mas fazer confissão do pecado de uma nação, do pecado de um povo, tá? Nós vamos ver no capítulo 9 que Esdras, né, ele se humilha, ele fica atônito quando ele chega lá na nação, né? Chega no território de Israel e vê aquele povo todo misturado, e ele acaba se humilhando diante do Senhor e fazendo uma oração, porque ele falou: meu Deus, como que o Senhor vai restaurar esse povo que reconstruiu o templo? E tá tudo misturado, fizeram alianças com o povo, com os heteus, com os jebuseus, com os inimigos. E aí ele faz uma oração de arrependimento, de humilhação, de clamor diante de Deus, para que o Senhor se levante, para restaurar eles ali, para Deus realmente sedimentá-los ali. Vamos ler aqui comigo? Eu vou ler para vocês rapidinho, porque já está acabando o tempo. Capítulo 9... Eu vou ler para vocês capítulo 9, do 1 até o 7. Olha só. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com suas abominações, isto é, os cananeus, os heteus, ferezeus, jebuseus, amonitas, moabitas, egípcios e amorreus. Pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com o povo destas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Vejam, gente, que os levitas, os sacerdotes, os reis, os magistrados, todo mundo que tinha que ser exemplo de uma linhagem santa, acabou se misturando com o povo. E aí, Esdras fica em choque, atônito. Ouvindo eu, versículo 3, ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém, eu permaneci assentado atônito, até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, porque eles faziam, né, os sacrifícios, né, depois do templo eles faziam sacrifícios a Deus. Depois do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e os mantos rasgados, e me pus de joelhos. Estendi a mão para o Senhor, meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa
culpa cresceu até os céus. Desde os dias dos nossos pais até hoje, estamos em grande culpa. E por causa das nossas iniquidades, fomos entregues nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. Agora, por breve momento, se manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus para nos deixar alguns que escapem e para nos dar estabilidade do seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque somos servos, porém a nossa servidão não nos desamparou. O nosso Deus antes estendeu sobre nós a sua misericórdia. E achamos favor perante os reis da Pérsia para nos reviver, para levantar da casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e Jerusalém. Agora, nosso Deus, que diremos diante de tudo isso? Pois deixamos os teus mandamentos que ordenaste por meio dos seus servos, os profetas. E aí ele vai. Vocês entenderam que Deus, quando ele levanta, né, um atalaia, quando a palavra vai dizer, procurei um que se colocasse na brecha, porém a ninguém podia achar. Realmente, gente, os nossos antepassados, as pessoas que passam pela nossa vida, a nossa nação, os nossos líderes, eles possuem, por conta dos princípios e leis de Deus, eles possuem uma autoridade vinda dos céus. E quando essas pessoas acabam transgredindo a lei, transgredindo os princípios de Deus, eles acabam arruinando o legado no mundo espiritual. Eles trazem um legado péssimo de maldição para todos que virão depois. E aqui não foi diferente, né? Os pais e os antepassados fizeram tudo isso. E quando Esdras, com o coração puro e reto, chegou diante do povo, achando que ia começar uma nova história com o povo santo, ele se depara exatamente com o mesmo caos de antes. Só que Deus levanta ele como um líder. Né? Deus levanta ele para fazer que o Espírito Santo de Deus leva ele a compreender, discernir o contexto e fazer exatamente essa oração. Temos transgredido contra ti. A nossa culpa e as nossas iniquidades passaram das nossas cabeças e chegam até o céu. A vida de Esdras poderia ter sido reta. Podia ser uma vida reta, mas naquele momento ele estava se colocando na brecha e no mundo espiritual ele estava pedindo perdão e se humilhando diante da potente mão de Deus para que a misericórdia, a graça de Deus viesse sobre o povo e o Deus pudesse restaurar o povo. Gente, sem arrependimento não há restauração. Sem arrependimento, sem pedido de perdão pelos pecados, não tem como Deus tirar a história, a transgressão para começar uma nova história. Então a gente precisa compreender isso. Eu sei que é muito difícil e nós vamos ver isso acontecer exatamente igual depois com Neemias. Quando Deus nos dá uma missão, às vezes dentro da nossa casa, por muitas vezes nós vamos enxergar coisas que ninguém está enxergando. E Deus não faz a gente enxergar à toa. Deus nos faz enxergar e discernir, exatamente porque o nosso coração pode se alinhar ao coração dele e movido pelo Espírito nós podemos clamar, nós podemos pedir perdão, nós podemos confessar os pecados das nossas gerações, para que a mão do Senhor venha com misericórdia e ele restaure a linhagem. E ele faça um novo legado a partir de nós. Então, que nós possamos ver aqui que, a partir da oração e confissão de Esdras, ele faz uma oração, uma confissão, e ele leva o povo a um entendimento. Depois dessa oração, muitos decidiram abandonar as suas esposas e os seus filhos, que eram fruto de uma aliança errada. Vejam, tem coisas na nossa vida, né, que o Senhor vai pedir para a gente deixar para trás. Existem alianças que o Senhor vai falar, até aqui vai, daqui para frente não mais. Até aqui você veio, chegou o limite, daqui para frente não mais. A história que eu quero construir para você não comporta mais essas alianças, essas pessoas. Então o Senhor vai fazer isso algumas vezes, né? Tem um momento lá com Moisés que
Deus falou, sai da tua parentela. Moisés obedeceu, mais ou menos, né, gente? Ele levou um tio junto. E aí chega um tempo que o Senhor fala, Moisés, não dá mais para você carregar o seu tio. Eu sei que você tem dó dele. Eu sei que você ama ele, mas o que eu tenho para sua história não dá para ele estar junto, porque ele acaba influenciando você, acaba influenciando a história. Não dá para ele caminhar junto com você. Separa dele. E aí Moisés se separa de Ló. Ló, quando vai destruir Sodoma e Gomorra, está em apuros. Moisés deixou de amar Ló? Não! Moisés vai lá. Gente, a Moisés não, Abraão, tá, gente? Vocês estão rindo aí por causa disso, é? Abraão, gente, Abraão e Ló, ok? Abraão deixa de amar Ló? Não! Abraão não deixa de amar Ló. Abraão vai, ajuda Ló a sair de lá, né? Até que a mulher dele vira uma estátua de sal, porque olha para trás. Mas assim, a história que Deus tinha para Abraão não podia ter Ló misturado. E aqui o Senhor põe Esdras para fazer essa confissão, e essa confissão rompe algo no mundo espiritual e vai abrindo o entendimento daquele povo, que até então estavam numa boa ali, achando que estava tudo bacana. E aí, então, depois disso, é que o povo é purificado, e depois disso, Neemias vem, então, para reconstruir os muros, e ele faz de novo uma oração, mas agora pela reconstrução da cidade. Então, gente, Deus, ele tem as pessoas certas, com estratégias certas. O que eu vou ver, talvez, na minha família, a minha irmã Adriana está aqui. A Adriana vai ver outra coisa. Deus me levantou para algo, Deus levantou a Adriana para algo, diferente de mim, mas cada uma com seu propósito dentro da nossa família, né? Aqui nós vamos ver que a restauração do povo, Deus não usou uma única pessoa. Se Deus quisesse só ter usado Neemias para fazer tudo isso, mas não é assim que Deus faz. Deus usa várias pessoas, cada um com a sua função, e todos vão para um propósito final, para que depois a glória seja toda de Deus. Ninguém fez tudo sozinho. Amém? E é isso. E aqui, então, nós finalizamos o livro. No final, no último capítulo, então, Esdras acaba convencendo o povo, muitos se despedem das suas esposas etéias e acabam indo embora e acaba santificando o povo. E depois, assim, gente, tem gente que fala que é depois, mas não é bem depois, não. Neemias foi meio contemporâneo de Esdras, porque a hora que a gente for estudar o livro de Neemias, nós vamos ver que vem um momento que Esdras vai, enquanto Neemias está reconstruindo os muros, Esdras vem lá naquele período onde Neemias está lá, tá bom? E é isso, gente, finalizamos aqui o livro de Esdras. Glória a Deus, obrigada pela presença de todos. E se alguém tiver alguma dúvida, tirando aí o lapso, que eu tô meio baratinada aí de Moisés e Abraão, tá, gente? Abraão e Ló, não é Moisés. Amém? E é isso. Finalizamos.